ou concorrência pura. Nós temos o que nós chamamos de monopólio, que seria um caso extremo da concorrência perfeita, e nós temos o monopólio, seria um caso extremo, contrário à concorrência perfeita, e nós temos o oligopólio. Bem, quais são as características do mercado de concorrência perfeita? A primeira característica é a atomicidade. A atomicidade significa que tanto ofertantes quanto consumidores eles são tão insignificantes em relação ao mercado que eles não podem determinar a variável preço ou quantidade de equilíbrio. Na realidade, um consumidor, um ofertante, agindo de forma isolada, não pode determinar o preço ou a quantidade de equilíbrio no mercado. Você não pode exercer o teu poder de barganha. Por que não? Na realidade, porque o que te dá essa possibilidade de exercer um poder é também a diferenciação do produto. E no caso da concorrência perfeita, do mercado de concorrência pura, os produtos aí são homogêneos. Então não tem nada que diferencie um produto do outro, que faça com que o consumidor ele prefira a indústria A à indústria B. Tá? Por que os produtos são homogêneos? Porque no mercado de concorrência perfeita nós temos um terceiro pressuposto que se chama simetria de informação. Ou seja, todos os ofertantes e todos os consumidores, eles têm perfeita informação sobre o mercado, sobre tudo e sobre todos, sobre a concorrência. Então não tem como você ter a diferenciação do produto se todos têm acesso às mesmas informações. E o quarto pressuposto é aquele que te diz o seguinte, que por ser um mercado de concorrência pura, por ser um mercado de concorrência perfeita, você não coloca barreiras à entrada de novos ofertantes, você não cria nem barreiras técnicas, nem barreiras econômicas, nem financeiras e nem políticas. Ou seja, um novo ofertante, ele pode entrar e sair do mercado quando bem ele entender, sendo guiado única e exclusivamente pela variável preço. Então não há formação de cartel. Você não pode impedir a entrada de um concorrente no mercado. Bem, essas são as características do mercado de concorrência perfeita. Tá, mas quais são as características do monopólio? No caso do monopólio, você não tem várias firmas, não predomina o princípio da atomicidade. Você tem uma única empresa que oferta um produto para o qual não existe substituto no mercado, pelo menos não naquela região. Então, por exemplo, uma empresa ela pode ser monopolista, um monopólio numa determinada região e não ser em outra. Outra ela pode ser um oligopólio, por exemplo. Outras empresas que disputam com ela uma fatia do mercado. Bem, quais são as características do monopólio? No caso do monopólio, uma única empresa domina o mercado, não há nenhum produto substituto para o produto ofertado por ela, e nesse caso essa empresa ela tem poder de mercado sim, ela tem poder de determinar o preço ou a quantidade de equilíbrio, mas ainda assim ela está sujeita à lei da demanda decrescente. Isso significa que aquela empresa monopolista, ela não pode colocar o preço lá em cima, o preço máximo com o qual ela gostaria de trabalhar. Por quê? Porque o consumidor, ele não vai consumir aquele produto. Ele vai simplesmente abrir mão daquele produto, porque ele tem no comportamento dele uma variável que o rege, que é quem? A questão da renda, a restrição orçamentária. Então, o que acontece? No caso dos monopólios, a capacidade de você gerar emprego, de você gerar renda, de você realmente utilizar a tua capacidade instalada, a tua escala de produção, ela se torna bem menor. Por quê? Na realidade, você vai trabalhar com um processo de discriminação de preços. Você vai direcionar o teu produto para aquelas pessoas que têm um maior poder aquisitivo, para aquelas pessoas que podem pagar por um preço alto. Para que não aconteça esse problema da determinação do preço, um preço absurdo, um preço elevado demais, né, que prejudique o consumidor,
esse seria o caso de monopólio puro, nós temos um monopólio que pode ser uma concessão estatal, como a distribuidora de energia elétrica, a distribuidora de água, a questão dos bens públicos, bens e serviços públicos que são distribuídos por empresas, né? É uma empresa que viabiliza a distribuição deles. Então você tem como um monopólio, mas que é concessão estatal. E na realidade, na prática, o governo ele interfere na economia para tentar evitar essa prática de preços abusivos, né, que prejudicam o consumidor e excluem a maior parte da população do consumo daquele bem, daquele serviço. E nós temos também a questão do oligopólio. Bem, o que é o oligopólio? O oligopólio, na realidade, são poucas, mas grandes empresas que dominam aquele mercado. Elas controlam o mercado. Por exemplo, medicamento, supermercado, indústria automobilística. Então, você tem poucas e grandes empresas, de grande porte financeiro, que controlam aquele mercado naquela região. E esse oligopólio, ele pode ser de três formas. Ele pode ser conivente e organizado. O que é um oligopólio conivente? Eles concordam sobre preço e quantidade, ou seja, há um acordo de cavalheiros entre eles. E organizado seria se ele fosse reconhecido por lei. E o oligopólio, esse processo de formação de cartel, ele não é reconhecido por lei, é uma prática totalmente ilegal. O oligopólio conivente não organizado, que é o que nós presenciamos, né? Ou seja, eles fazem acordos, mas eles não, como é que eu posso dizer, eles não são legalizados. E nós temos o oligopólio não conivente e não organizado, que é quando eles não concordam sobre nada e não são legalizados. Na realidade, nos três casos, eles se unem em relação a um outro concorrente, né? Essas grandes empresas, elas se unem para tentar inviabilizar a entrada de mais um concorrente de grande porte no mercado, que diminua a fatia de mercado deles. Então, o que eles fazem? Eles criam barreiras, como eu já falei anteriormente, tecnológicas, econômicas, financeiras e políticas à entrada de um novo concorrente. Eles só se unem nessa hora, porque entre eles rivalizam também. É uma prática comum.